Eu quero te convidar a estar abrindo comigo lá em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, a partir do verso 15. Romanos 8, 15, fala assim: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? É um texto bem conhecido e Deus ele tem falado aos nossos corações. No último culto que eu preguei foi lá em Caiuá, né? E eu falei um pouco a respeito de paternidade ali também. E é interessante que quando o Senhor ele quis revelar Deus ao seu povo, ele enviou os seus profetas. Mas quando ele quis revelar o Pai, ele enviou o seu Filho. E esse, na minha opinião, foi um dos maiores golpes, né, deferidos contra a religiosidade. Entender que nós não somos simplesmente servos de Deus, que nós não somos simplesmente criação de Deus, mas que nós somos filhos de Deus. Então, conforme nós temos lido aqui, se nós temos um pouquinho de conhecimento de Bíblia, um pouquinho de conhecimento de Deus, nós sabemos que isso aqui muda tudo. A interpretação, o entendimento a respeito dessa passagem, ela muda todo o contexto, toda uma história, todo um relacionamento. Porque até então nós éramos tidos como inimigos de Deus. Porque através do pecado houve uma separação. E nós somos feitos inimigos de Deus. E a partir do momento em que agora nós somos filhos, então nós não somos mais inimigos. E por um outro lado, se nós não somos mais inimigos de Deus, então nós fazemos se valer daquele versículo que fala que eu já não sou mais um escravo do medo, porque eu sou o filho de Deus. É interessante porque no verso 15, que é o primeiro verso que a gente leu, ele começa falando que o Espírito de Deus, é importante você perceber que ele fala tanto Espírito que acaba te confundindo, mas ele começa falando que vocês não receberam um Espírito com letra minúscula que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito. No artigo definido, o Espírito. Vocês não receberam um Espírito com letra minúscula, vocês receberam o Espírito com letra maiúscula. Ou seja, vocês receberam o Espírito de Deus, que os adota como filhos, por meio do qual nós o chamamos de Abba, Pai. E o que significa isso? Abba é o balbuciar de uma criança que não sabe falar. Então, quando ele fala que o Espírito nos adotou, ele está falando de uma regeneração. Ele está falando a respeito de um novo nascimento, do qual nós começamos do nível 0 novamente. Como se fosse uma resposta para o Nicodemos, quando Jesus fala para ele assim, é necessário nascer de novo. Ele fala que a partir do momento em que o Espírito de Deus ele nos adota, nós começamos a partir de então a se relacionar com Deus como um bebê se relaciona com seu pai, a ponto de não saber chamar o seu nome, a ponto de não saber pronunciar a palavra por completo. Então quando você vai em Israel e você vê as crianças que estão começando a falar ali, você vai perceber que ela chama o seu pai de Abba. É como se fosse um papá para nós, uma criança que mal sabe falar. E dessa forma nós começamos no nosso desenvolvimento como filhos de Deus. No verso 17, nós percebemos que ele fala, se nós somos filhos, então automaticamente nós somos feitos herdeiros de Deus. Então não é simplesmente uma questão de uma libertação, pelo fato de que antes nós éramos inimigos de Deus.
e agora já não somos mais. Deus, ele não simplesmente te pega da onde você estava, conforme a própria palavra fala, te tira do charco de lodo, mas ele ainda te faz se assentar na roda dos príncipes. Ele não simplesmente te liberta dos seus problemas, das suas transgressões, do seu peso e de tudo aquilo que você carrega. Ele não te deixa simplesmente limpo. Não é só uma libertação, existe toda uma ocupação. Muitas das vezes nós se deparamos com o meio do caminho, né, onde as pessoas muitas das vezes elas entendem que receber o evangelho é deixar de fazer aquilo que você fazia. Só que ao tempo que eu tiro as coisas que já não são mais proveitosas, e eu me torno o que, afinal de contas? Porque a intenção de Deus nunca foi fazer de você uma pessoa limpa e livre, simplesmente. Ele tem uma ocupação para você. Então o fato de Deus ele te libertar, existe um propósito segundo as suas intenções. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então tudo aquilo coopera para o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Então toda a libertação, ela traz consigo a competência dessa ocupação que Ele quer fazer em você. Então não basta simplesmente o fato de nós não sermos mais inimigos de Deus, de nós sermos filhos de Deus, mas nós também recebemos a herança de Deus. Então o simples fato de Deus Ele ter nos adotado como filhos, Ele nos garante benefícios imerecidos. Nós começamos a ter acesso a coisas que antes nós, como inimigos, nós temíamos a Deus, mas agora nós somos aliados de Deus. Nós trabalhamos em conjunto com Deus, nós estamos do mesmo lado que Ele, e nós acessamos aquilo que é dele. Então nós saímos da libertação para a ocupação, e da situação de escravos para a situação de herdeiros, porque antes nós éramos escravos do medo. Enquanto o pecado, ele habitava nas nossas vidas, nós éramos escravos, porque Deus, ele era uma simbologia de uma punição. Você percebe que quando a pessoa ela está no erro, ela está no engano, a última pessoa com quem ela quer trombar por aí é com Deus. Porque por mais que ela finja que ela está gostando da vida que ela leva, fala para ela ir para a igreja para ver se ela tem interesse. Porque a pessoa ela não quer ser confrontada, ela sabe que ela está no erro. Então a última coisa que ela quer na vida é dar de cara com Deus. É por isso que quando Adão ele peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Porque a última pessoa que ele queria ver naquele jardim, naquele dia, era Deus. Porque ele sabia que na hora que ele se deparasse com Deus, os seus problemas eles iriam aparecer novamente. E aquilo teria que ter uma resolução. As coisas não poderiam ficar escondidas, não poderia ficar do jeito que estava. E toda essa passagem em si, ela é uma chave que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 4. Você conhece também muito bem. Eu vou estar lendo aqui só para refrescar a sua memória, para que você consiga entender do que se trata. Fala assim em Gálatas 4, no verso 1. Eu digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós éramos, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Parece que a gente está lendo a mesma coisa que a gente acabou de ler no outro livro, só que por uma outra perspectiva. Ele fala a mesma coisa, é a mesma teologia, o Espírito que te torna por adoção filho de Deus e que te garante a herança do Senhor. E toda essa passagem seria muito simplória
se a gente não conseguisse entender e definir o porquê que ele fala tanto de filho aqui. Voltando lá para Romanos, no capítulo 8, onde nós já estávamos, e agora no verso 16, ele fala assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E aqui existe uma grande diferença. Se nós pudéssemos ler no original isso daqui, a palavra que ele usa para designar filho é teknon. Teknon significa criança pequena. Uma criança que ainda é dependente, que ela necessita do cuidado dos seus pais. Só que quando chega lá no verso 19, ele fala assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E aqui já não é mais teknon. Aqui agora é huios. Huios é filhos maduros. Qual que é a diferença, Júnior? O que tudo isso tem a ver? A diferença é que ele começa falando a respeito da adoção do Espírito que nos faz filhos de Deus. Mas filhos, criança. Quando nós aceitamos a Cristo, nós se tornamos seus filhos, mas nós se tornamos filhos criança. É por isso que Paulo, ele chega em um determinado momento em que ele fala para os crentes: eu estou cansado de dar leite para vocês. Já está na hora de vocês começarem a comer um alimento mais sólido. Porque aqueles crentes, aqueles cristãos, eles não queriam deixar de ser crentes criança. Eles queriam o tempo todo ficar ali só me dá, mas eles não queriam crescer. E Paulo chega uma hora que ele se estressa com eles e fala: até quando vocês vão ter comportamento de criança e não vão crescer? Porque o evangelho, ele é um processo em desenvolvimento. E o que mais nós vemos nos dias de hoje é esse tipo de crente. Não quer dizer que a pessoa não seja cristão, mas é que ela ainda está no nível de criança. E qual que é a diferença de um cristão que está no nível de criança e de um cristão que já é maduro, que já é um filho maduro? É básico como nos nossos dias. É por isso que Deus, ele usa de ideias que nós entendemos. Porque a criança, ela só faz aquilo que ela quer. Agora o adulto, ele faz aquilo que tem que ser feito. E é interessante que, se você for pegar pela abordagem da passagem, ele fala a respeito, você pega aqui no verso 17, ele fala a respeito dos sofrimentos que nós precisamos passar para que nós venhamos a desfrutar da glória que é de Cristo. E no 18 ele continua falando a respeito do sofrimento. E o sofrimento, quando se fala de sofrimento na Bíblia, a gente é remetido à questão de se submeter a condições extremas, né? Normalmente a gente vai falar a respeito do deserto, né? O sofrimento é o rito de passagem, é a transição de um ponto aonde eu ainda não estou em condições, e eu passo por essa transição até que esse processo me faça chegar onde Deus, ele quer que eu esteja. Então esse sofrimento não se trata das chibatadas ou do tipo de sofrimento que muitas das vezes a gente vê por aí, mas fala a respeito de você se submeter, de você carregar, de você tolerar aquilo que é possível e aquilo que muitas das vezes não é possível diante dos nossos olhos. É a respeito desse tipo de sofrimento que faz com que nós venhamos a adquirir estabilidade, que faz com que nós venhamos a adquirir experiência, que faz com que nós venhamos a ser resistentes. Chega um determinado tempo na sua vida onde você já passou por tantas provações, que você já enfrentou tantas coisas, que uma coisa que seja um problema para outras pessoas já não é um problema para você, porque aquilo você já desenvolveu as habilidades para resolver, e aquilo você nem enxerga mais como um problema, já se torna um algo comum. Isso é o que faz de nós filhos adultos, e nós entendermos que faz parte do processo todas essas provações, faz parte do processo essa transição que muitas das vezes se torna desconfortável na nossa vida. Estar em lugares e receber situações das quais nós não queríamos viver ou passar por elas. Mas isso nos faz crescer cada dia mais. Isso nos faz nos desenvolver cada dia mais. Ao ponto de que nós saímos do estado do filho que é criança, que é totalmente dependente de Deus. Um filho que ele simplesmente pensa em atender a sua demanda e as suas necessidades.
para um filho que ele é maduro. E assim como nós acabamos de ler lá em Gálatas, o filho que ele é criança, em nada ele difere de um escravo. Em outras palavras, por mais que você seja cristão, se você não tiver maturidade, você não tem diferença nenhuma de uma pessoa que não é. Porque você não tem acesso àquilo que Deus, ele deliberou sobre a sua vida. Você entende? Ao contrário do filho que é maduro. Porque o filho que é maduro, ele entende que tudo que é do pai é dele. Ele é herdeiro das coisas do pai. Então ele tem livre acesso. Agora ele já não é mais comparado aos escravos, ele dá ordem aos escravos. Você muda totalmente de posicionamento. Enquanto você é um filho criança, você depende exclusivamente de que alguém venha e venha saciar suas necessidades. Então Deus para você é aquele Deus que te sacia e que você depende dele para te saciar. A partir do momento em que você se torna um filho maduro, você anda ombro a ombro com ele. Você se torna um dos capitães do exército dele. Você se torna o braço direito dele. É você quem executa agora, já não é mais você pedindo: pai, eu posso isso, pai, me dá isso, pai, eu quero isso. É você executando as ordens que ele te manda fazer. Então é um diferencial muito grande. E o que Paulo está querendo trazer ao nosso entendimento aqui é exatamente essa questão. Se você parar para analisar a respeito dos nossos dias de hoje, o que é mais importante numa nação? Uma população infantil, uma população adulta ou uma população idosa? O que vale mais para uma nação? Nós que somos da América do Sul, né, nós somos um povo que tem muitos filhos, e nós olhamos para o outro lado do mundo e nós percebemos uma Europa envelhecida, uma Europa que precisa exportar mão de obra, porque não tem mais trabalhador, não tem mais pessoas com idade para poder trabalhar. As pessoas ou são idosas ou são crianças. O que isso significa? Significa que criança e que idoso não é produtivo para um país, não é produtivo para uma nação. Em outras palavras, o que faz a roda girar são adultos. E aí isso responde uma questão que muitas das vezes a gente fala: por que tem tanto evangélico? Por que tem tanto cristão, mas as coisas não mudam? Né? Por que a gente acabou de ter um censo agora de novo? Eu nem parei para ver a contagem, porque para mim se tornou insignificante. Eu parei na época lá dos 40 milhões lá, que daqui a pouco metade do país ia ser evangélico. Eu parei por lá porque eu percebi que essa contagem não fazia sentido. Porque não adianta de nada você ter um país inteiro de cristãos que são filhos criança, que não conseguem mover uma palha, não conseguem acessar nada daquilo que já está disponível por Deus. Se nós temos hoje filhos infantis, o que nós precisamos é se mobilizar para trazer esses filhos infantis a um novo tempo, a um novo nível, a um novo discernimento. Né? Principalmente nessa época onde nós vivemos hoje, né? Na geração da facilidade, na geração onde as pessoas elas não querem empregar força para nada. A pessoa ela gasta mais tempo procurando o controle remoto que está perdido dentro do sofá. Se ela tivesse ido lá na televisão e apertado o botão, ela já tinha resolvido a questão. Mas nós se preocupamos tanto com a facilidade que nós esquecemos de fazer aquilo que é básico, aquilo que é simples. Porque nós se preocupamos com a nossa comodidade. Então, se a gente falar a respeito de sofrimento, a respeito de processo, para uma geração que tudo é na velocidade da luz, não faz sentido. Não faz sentido. Eu prefiro continuar recebendo de graça do jeito que eu estou, do que eu passar por um processo para eu mesmo conseguir acessar. Então nós precisamos, nós que já somos filhos maduros, nós precisamos estar correndo para esse entendimento. Que nós só vamos conseguir fazer a diferença quando nós conseguirmos ter uma geração, quando nós conseguirmos ter uma nação, uma igreja de pessoas que conseguem acessar aquilo que Deus já disponibilizou. Isso daqui faz muito sentido com relação a algo que eu sempre falo, e muitas das vezes as pessoas acham bonitinho, mas elas não conseguem entender de onde que eu tiro essas coisas. Se você for lá em 1 João, no capítulo 2,
Você vai ler uma passagem que eu falo o tempo todo. Eu não falo da passagem, mas eu falo a respeito da simbologia que ela traz. Que o João ele tem essa mania de chamar de filhinhos, né? O apóstolo João. E ele fala assim lá no verso 14 do capítulo 2. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então você percebe que João ele fala a respeito de 3 categorias de crente. Todos eles são conhecedores de Deus, mas eles estão em níveis totalmente diferentes. É a respeito de algo que eu já cansei de falar aqui e vocês já devem ter decorado. Eu costumo dizer que existem 3 categorias de conhecimento de Deus. No primeiro nível você ama aquilo que Deus ele tem para dar. No segundo nível você ama Deus por quem Ele é. E no terceiro nível você ama aquilo que Deus ama. São 3 categorias. E é exatamente a respeito disso que João fala aqui. Ele fala para 3 tipos de crentes diferentes. Ele fala a respeito de um crente que ele ainda é filhinho, que ele é uma criança que depende do pai. Então ele tem conhecimento. O que esse filhinho tem? A única coisa que esse filhinho tem é o conhecimento de quem é o pai. Depois ele fala a respeito do jovem, esse jovem ele já está em exercício. Ele já está funcionando no reino. E ele fala, vocês têm o poder para derrotar o maligno. Ele fala a respeito de pessoas que têm o poder de trabalho. E por um outro lado, ele fala a respeito dos pais. Porque os pais, eles já têm a experiência. Eles já foram jovens um dia, eles já foram do trabalho, eles já venceram o maligno, e agora eles simplesmente dão a visão para aqueles que vêm depois deles. Então, é a respeito desses 3 níveis que nós estamos falando aqui. O que Paulo ele se propõe aqui em Romanos 8, ele está falando para os filhinhos e está falando para os jovens. Está falando para aqueles que não têm maturidade nenhuma, que ainda estão bebendo leitinho espiritual, e está falando para aqueles que já são maduros e conseguem acessar aquilo que Deus ele tem para dar. Então são 3 níveis no total. João fala exclusivamente a respeito desses 3 níveis aqui. Dos filhinhos, dos filhos e do pai. Aí você ouve o Fernandinho cantando, eu serei pai de multidões. Ele está falando a respeito de um terceiro nível, aonde eu gero, porque só os pais eles geram. Os filhos que são maduros, eles estão enfrentando, eles estão colidindo contra as portas do inferno. Porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a minha igreja. Só que se as portas elas não prevalecerão, e entendendo que as portas elas não são um instrumento de guerra, elas são um instrumento de defesa, então é a igreja quem colide contra essas portas, e não as portas que vêm contra a igreja. Então esses que colidem contra as portas do inferno, são esses filhos que já estão em posto de batalha. São esses filhos que já acessam aquilo que é de Deus, que já desfrutam daquilo que é o armamento espiritual de Deus. São esses que fazem a diferença. E os pais são os que trazem a geração. Os pais são os que geram. É por isso que o Fernandinho fala, eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Ou seja, eu estou gerando novas vidas, eu estou frutificando em novos filhinhos, que vão passar pelo processo de ser jovens também, e no futuro ser pais também. O processo saudável do evangelho é esse. Qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que nós não aceitamos mudanças. E nós entendemos que quando nós fomos chamados e Jesus falou, venha como estás, então eu cheguei, sentei e fiquei. E para mim tá bom do jeito que tá. Só que nós não entendemos que esse foi simplesmente um primeiro chamado. Porque primeiro ele falou assim, vinde como estás. Vinde vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele fala a respeito daquilo que ele tem para te dar. E você não tem nada para oferecer, então você simplesmente quer receber alguma coisa. E você chega totalmente necessitado daquilo que Deus ele tem, que ele pode te suprir. Só que num segundo momento, a partir do momento em que você já está suprido, ele fala, agora levanta, toma a sua cruz e anda. Ué, mas não era para chegar e ficar do jeito que estava? No primeiro momento ele não te pede nada porque você não tem nada. Você não tinha nada para oferecer. Então ele te convida para a graça. Ele te convida
para acessar o Evangelho. Um Evangelho que ele é oferecido para todos, seja quem for, para quem quiser. Só que num segundo tempo, agora que você já está nutrido, ele fala: agora quem quer vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. E agora a negação é total. No primeiro momento você não precisava entregar nada, no segundo momento você precisa entregar tudo. O reino de Deus não fala a respeito do quanto que eu sou capaz de reter, fala a respeito do tanto que eu sou capaz de entregar. No reino de Deus, o maior não é aquele que conseguiu acumular mais riquezas, é aquele que conseguiu entregar mais. É por isso que o sonho de todo e qualquer apóstolo era poder morrer fazendo a obra de Deus, porque essa é a maior entrega que um homem pode fazer. Porque Jesus fala que aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, ele a encontrará. O reino de Deus, ele fala a respeito de nós acessarmos aquilo que realmente vale a pena, de você se esvaziar daquilo que não tem valor e você se encher daquilo que realmente vale. Então, quando Paulo ele nos faz um convite a sair da vida boa, a se mover, levanta-se, você que está sentado, você que está parado, você que está simplesmente querendo receber, levanta-se. O convite de Paulo, eu entendo o lado de Paulo, porque Paulo ele era um apóstolo militante, ele não conseguia ficar parado. E ele ia e rodava o país inteiro, e rodava praticamente o continente inteiro, e ele voltava lá na igreja, e estava todo mundo do mesmo jeito. Ele falava: gente, não é possível um negócio desse. Vocês não estão entendendo nada. O convite que eu fiz não foi para a salvação, o convite que eu fiz foi para o Evangelho. O Evangelho não é sai da sua vida, seja liberto e agora fica aqui dentro da igreja. O convite do Evangelho é seja cristão. E ser cristão é fazer obras de Cristo. A fé de Tiago fala a respeito de uma vida embasada naquilo que eu prego, e não numa vida de que eu tenho fé em Deus e ok. Se eu tenho fé em Deus, é assim como o próprio Jesus fala: se aquele que me ama obedece às minhas palavras. Então amar a Deus não é: eu amo a Deus, nossa, como eu me sinto emocionado na presença de Deus. Não significa nada se você não cumpre com aquilo que Ele determina sobre a sua vida. Deus muitas das vezes Ele tem olhado para nós, e eu acredito que se Deus ele tiver um nível de humanidade a esse ponto, muitas das vezes Ele se decepciona com aquilo que Ele vê. Porque muitas das vezes Ele chega perto do Júnior, no momento onde o Júnior está falando: acho que está bom do jeito que está. E Ele fala assim: eu te criei para coisas muito maiores do que isso. A palavra de Deus diz que Ele tem a sua história escrita, e eu duvido que a história dele tenha acabado onde você achou que acabou. Eu duvido que o Deus que escreveu tantas histórias magníficas, Ele tenha escrito uma história tão pobre para você viver. Eu duvido que Ele não tenha escrevido feitos históricos para você viver. Eu duvido que Ele não tenha te chamado para movimentar vidas, para transformar ambientes. Eu duvido. Porque Deus ele fez tudo com um propósito. Só que muitas das vezes nós mesmos nos limitamos, porque nós temos medo do que esse desconforto ele pode nos trazer, do que ele pode nos proporcionar. E a maneira de Deus agir é uma maneira muito simples. A maneira que Deus ele age é muito simples. Se nós formos lá desde o princípio, do começo das histórias bíblicas, eu sempre gosto de falar a respeito da história de Abraão. Porque Abraão ele tinha pouco conhecimento a respeito de Deus. Ele conheceu Deus na prática. Não tinha a possibilidade que nós temos de escritos e de aprender a respeito de Deus. Era tudo muito prático. E a palavra de Deus diz que Abraão ele era um homem abençoado. Só que Abraão ele não vivia correndo atrás de bênção. Muito pelo contrário, diz que a bênção corria atrás de Abraão. E o mandamento de Deus sobre a vida de Abraão não era que Abraão corresse atrás de bênção. Era: anda na minha presença e sê tu uma bênção. É por isso que eu falo que muitas das vezes a gente se conforma com pouco demais.
Porque você fala, eu estou abençoado, está tudo bem, então eu estou no centro da vontade de Deus. E eu sempre fico me analisando com relação a isso, e eu sei que por mais que eu ache que eu cheguei em algum lugar, eu me pego mais uma vez lembrando do apóstolo Paulo falando assim, muito mais do que você tem pedido e até daquilo que você possa imaginar. Deus, ele faz infinitamente mais. Então, por mais que você estabeleça uma métrica cristã para você alcançar, o que Deus ele tem para você ainda é um pouco além do que isso. Então, muitas das vezes nós temos se contentado com uma vida abençoada. Nossa, que bênção, a minha família é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção, os estudos estão uma bênção, está tudo uma bênção. Só que o que a gente não entendeu é que Deus ele nunca nos trouxe para que nós recebêssemos bênção. A intenção de Deus para com seus filhos é que nós fôssemos a bênção. A ideia de Deus é que você seja a bênção. É que você seja uma bênção ambulante. A palavra de Deus diz que Isaac, a bênção era tão grande sobre a vida dele, que os reis morriam de medo dele. A palavra de Deus diz que no tempo da seca, Isaac plantou e colheu 100 por 1. Os reis olhavam para aquilo e falavam assim, se aparta de nós. Se aparta de nós. Porque as pessoas têm medo daquilo que elas não entendem. Quando Pedro viu Jesus fazendo o milagre, ele falou, Senhor, se aparta de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não sou digno de estar na sua presença. As pessoas temem aquilo que elas não conhecem. E o que Deus ele tem para fazer na sua vida é exatamente isso. É nada diferente disso. De você se tornar uma bênção tal, da qual aonde você pisar a planta dos seus pés, aquele lugar automaticamente se torna abençoado. É mais ou menos o toque de Rei Midas. Só que é um toque divino. O que Deus ele quer de você é que as suas mãos sejam as mãos de Deus, que seus pés eles sejam os pés de Deus. Isso, em outras palavras, mais uma vez, se utilizando das próprias palavras do apóstolo Paulo, ele quer que você seja um representante, um embaixador do reino de Deus. Sabe o que é ser um filho ruiós? O que é ser um filho maduro? É você ser exatamente como Elias era. Quando você ainda é um filho criança, tudo que você vai fazer, você precisa pedir para o seu pai. Até porque você nem sabe como fazer. Então você precisa pedir autorização. E muitas das vezes você vai pedir e o seu pai ainda vai fazer para você. Porque ele sabe que você não dá conta. Agora, quando você é filho maduro, ao invés de receber, você oferece. A principal característica, a principal diferença, e que você consegue ver a olho nu, de um filho maduro e de um filho criança, é na adoração dele. Você vai perceber na adoração de um filho criança que a adoração dele é uma petição. Ele vem na igreja e pede o tempo todo. Ele só quer saber das questões dele, ele não está nem aí, ele só quer receber. Agora, quando você vê a adoração de um filho maduro, você percebe que se ele pede alguma coisa, é para que ele possa executar alguma coisa para o reino de Deus. Pedro, ele acaba de sair da cadeia, ele convoca a igreja, e ele fala assim, vamos orar, para que Deus, ele nos dê mais ousadia, para que nós possamos pregar com mais ímpeto, e que nós possamos levar a palavra de Deus mais longe do que nós fomos até agora. Quando o filho maduro, ele ora a Deus, ele ora a respeito de Deus, ele não ora a respeito dele. Ele fala, Deus, libera aquela arma lá. Deus, eu estou indo lá naquele lugar. Por quê? Porque o filho maduro, o coração dele bate junto com o coração do pai. O filho que é infantil, ele não entende o que o pai está fazendo. Então muitas das vezes ele até reclama porque ele não entende. Eu sempre falo a respeito às vezes eu estou lavando o carro e a Laura ela vem me ajudar a lavar. Só que ela mais me atrapalha do que me ajuda. Só que na cabeça dela ela está ajudando. E para mim isso já é o bastante. E muitas das vezes quando nós estamos nos relacionando com Deus nesse nível, nós fazemos a mesma coisa.
nós estamos mais atrapalhando do que ajudando. Mas Deus, reconhecendo que nós ainda somos criança, Ele deixa a gente ficar ali. Porque é ali que a gente vai entender como é que Ele funciona. Ele nos leva para o seu trabalho para a gente ver como é que Ele trabalha. Quando a gente chegar na época que nós somos filhos maduros, nós já não precisamos mais perguntar para Ele como é que faz. Nós mesmos já tomamos a iniciativa e fazemos. Se você analisar a história de Elias, a palavra de Deus diz que Elias, ele chega e fala assim: a partir de hoje, segundo a minha palavra, não chove mais até a segunda ordem. O que é isso? Talvez se algum crente hoje ouvisse um homem falando isso, ia falar: o que é isso? Esse homem está achando que ele é quem? Né? Está achando que é Deus? Está achando que é quem? Não vai orar, não vai perguntar se é da vontade de Deus? Quando você é filho maduro, o seu coração bate com o coração de Deus. Você sabe exatamente quais são os desígnios de Deus. E aí você começa a entender aquilo que eu falei para você, que chega um determinado momento em que você não ama mais simplesmente a Deus, você ama tudo aquilo que Deus ama. Quando você ama aquilo que Deus ama, você simplesmente faz porque você sabe o que tem que ser feito. Esses dias uma moça falou para mim assim: Júnior, o meu marido saiu de casa e eu não sei se é de Deus esse meu casamento, se eu devo lutar pelo meu casamento, eu não sei se é propósito de Deus. Eu falei assim: a sua mãe foi Deus quem te deu, o seu pai foi Deus quem te deu. Agora o seu marido, ele te deu o livre-arbítrio de escolha para você escolher. Então é total responsabilidade sua. Porque quando nós somos criança, nós queremos colocar a culpa de tudo em Deus. Nós tomamos as piores iniciativas, as piores decisões, e quando dá tudo errado, a gente fala: ai, eu acho que não era da vontade de Deus. Ué, como assim? Agora não era? Porque nós somos tão infantis que nós não somos capazes de ter a autorresponsabilidade. Aí nós ficamos procurando culpados. A culpa é do diabo, a culpa é de Deus, a culpa é de alguém. Alguém tem que ser culpado. Quando Deus pergunta para Adão: Adão, por que você fez isso? Ele fala: ah, foi essa mulher que o Senhor me deu. Alguém tem que ser culpado. Nós precisamos amadurecer nesse sentido. Nós precisamos começar a liberar aquilo que Deus ele tem depositado sobre nós. Muitas das vezes a gente fica parece que a gente está cheio demais, porque a gente precisa começar a liberar um pouco daquilo que Deus ele tem depositado sobre nós. Deus ele não deposita água em represa. Não é do feitio de Deus ficar alimentando os celeiros. Deus ele trabalha com fluidez. Enquanto você não libera, Ele também não libera sobre você. Né? A gente acabou de falar a respeito do Pai Nosso aqui, e ele fala assim: perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então é a respeito de uma fluidez. Deus ele trabalha com fluidez. Ele só te entrega se você estiver liberando. Porque se você estiver retendo, aí você vai conhecer o que é céu de bronze e chão de prata. Porque se eu retenho para mim, para que Deus ele vai me entregar? Então nós precisamos começar a colocar para fora aquilo que Deus ele tem colocado sobre nós. Ah, Júnior, mas eu não sei se eu estou pronto. Você não está. Você está num processo de prontificação. Deus ele está trabalhando em você. Então cada tentativa, cada intenção, cada vez que você executa, você está crescendo, você está dando um passo além da sua inocência, da sua infantilidade, e partindo para um ponto onde Deus ele quer te usar de uma forma consistente. Só que nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos olhar para onde Deus ele está nos levando e entender que nós não somos ainda quem nós gostaríamos de ser. Mas também a gente já não é mais quem a gente era antes. Isso fala que eu estou em um processo contínuo. E esse processo não acabou. Eu reconheço quem é Deus. Eu reconheço quem eu sou. E reconhecendo quem Deus é, eu sei que Ele ainda tem muito para fazer através da minha vida. Eu gostaria de pedir que você ficasse de pé. Eu estava pensando hoje a respeito do nosso culto. E eu estava pensando a respeito da minha satisfação, do porquê que eu me sinto satisfeito.
em poder falar de Deus, em poder entregar aquilo que Deus ele tem me falado aqui na igreja. Nós desfrutamos aqui da comunhão com pessoas, de pessoas que são consistentes no reino de Deus. E eu já tive a oportunidade de pregar para igreja grande, para várias igrejas grandes. E a grande verdade que eu sinto, o grande diferencial que eu percebo aqui, e agora eu estou rasgando meu coração diante de vocês, é que pelo fato de eu conhecer pessoalmente cada uma das pessoas que estão aqui, me dá mais vontade e certeza de entregar aquilo que eu entrego. Porque existe uma confiança a respeito do solo em que a palavra ela tem caído. Porque quando eu jogo a semente diante de uma multidão, pode ser que um ou outro receba. Eu não sei. Eu não vou ficar ali para ver se vai frutificar. Mas o que nós temos percebido aqui no nosso meio é que até nos cultos de quinta-feira, onde vem praticamente nós mesmos, eu me sinto satisfeito de poder estar trazendo a palavra de Deus, pelo fato de perceber, por experiência, de uma forma empírica, que nós temos visto os frutos da palavra que tem sido recebida aqui neste lugar. Tanto de uma forma geral, como de uma forma pessoal. Então, por mais que não tenha tantas pessoas ouvindo, talvez tenha mais espaço vazio do que pessoas ouvindo. Mas nós sabemos que as pessoas que estão ouvindo valem muito mais do que muitas igrejas cheias de pessoas vazias. Porque um crente só, só um, que tenha o conhecimento de quem ele é, que consegue acessar aquilo que ele tem, ele consegue fazer um estrago violento. Um crente só. Você, conhecedor da palavra como é, você conhece várias e várias histórias de um crente que conseguiu mudar a história de uma nação, que conseguiu transformar a história de uma família, que conseguiu transformar a história de um povo. Uma só pessoa que se deixa ser usada por Deus. É por isso que eu me sinto satisfeito em poder entregar aquilo que eu tenho entregado para cada um de vocês. Porque eu sei que essa palavra de forma alguma volta vazia. E eu sei que ela tem dado resultados. Tem feito a diferença. Tem sido bem acolhida.